Bem-vindo, makers, a mais um vídeo do canal Nerd Maker. Eu sou o Dario Domingues e hoje, sexta-feira, nosso primeiro laboratório dessa semana. Lembrando que estamos na semana do Arduino Day e amanhã terá o nosso segundo laboratório especial do Arduino Day. E vamos programar um jogo com Arduino, está na tela aí para vocês. E sem enrolação também, já vou mostrar o que vamos fazer hoje. Este laboratório é muito importante para aprendermos a criar aquele jogo de amanhã. Então hoje vamos fazer isso daqui, ó. Vamos fazer o nosso Arduino ter um rostinho, que ele vai sorrir, piscar e fazer um joinha. Nisto daqui já está o conceito de Custom Character e Sprites. Tudo que você precisa saber para fazer o seu próprio jogo, independente que seja da plataforma. Está curioso? Fica comigo até o final desse vídeo que garanto para você, os dois laboratórios dessa semana tá daqui. Então, bora com o assunto. Muito bem, makers, antes de iniciarmos o assunto, vocês sabem que tem aquela ajuda que eu peço para vocês, aquela força que é para fazer o canal crescer e trazermos muito mais conteúdo para vocês, melhorarmos a qualidade dos conteúdos para vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, assim você fica sabendo sempre que um vídeo novo é postado. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Assim você ajuda o canal a ficar ativo e melhorarmos cada vez mais o conteúdo para vocês. Não se esqueça de olhar na descrição do vídeo que tem links de livro pela Amazon, livros que já fizemos a resenha aqui, e 2 cursos ali que vai dar um tapa no seu currículo e te ajudar com uma profissão nova. Dados os recados, makers, vamos para o assunto. Bem, makers, lembra que eu falei em um vídeo para vocês que todo projeto ele tem a entrada de dados, processamento e saída de dados. Isso é a base de todo o projeto. Praticamente quando você projeta alguma coisa, você tem que pensar na entrada de dados e na saída de dados. O processamento de dados é praticamente o seu projeto. É o que ele vai fazer para pegar essa entrada de dados e entregar a saída de dados referente ao que a entrada de dados pediu. E quando você está trabalhando com Arduino, com esse mundo maker que estamos iniciando vocês, os projetos iniciais, o mais comum que você tem como saída de dados, ou é LED, que é o que quando você está aprendendo a interface do Arduino, você vai acender e apagar um LED, fazer um relé acionar ali, ou você tem os displays, o famoso 16x2, esse daqui já é conhecido nosso, é esse que eu estou usando, que ele tem uma plaquinha de comunicação I2C atrás dele. Esse daqui, porque ele é chamado de display 16x2, ele possui 2 linhas e 16 colunas. Cada coluna dessa é onde você vai fazer um caractere. No caso é um caractere, é como se fosse um espacinho ali para desenhar um caractere ou fazer um caractere. Vai uma letra, um número. Então você tem 16 espaços na linha de cima e 16 espaços na linha de baixo para você escrever ou colocar seu custom character. Esse daqui é o 16x2. Daí você viu que a gente tem que indicar no display, e o 16x2 ele existe em várias cores. Por exemplo, esse daqui é um display verde, tá vendo? Ele tá sem a plaquinha de I2C atrás, ele vem assim, originalmente ele é assim, sem essa plaquinha de comunicação I2C. E você usa esses terminais aqui. Eu já vou explicar a diferença de 2C e sem 2C. Então, aqui nós temos outro 16x2, 2 linhas, 16 colunas, na cor verde, no fundo verde. Esse daqui é um 20x2. Ele tem 20 colunas e 2 linhas. Tanto é que ele é até maior do que o display 16x2, ele é um pouco maior, ele tem 4 colunas a mais do que o display de baixo. Daí você tem o 40x2, existe N tamanhos, esse daqui é o máximo, 40x2. Esse daqui eu encontrei na Wish, comprei ele, tem no AliExpress também, tem no Mercado Livre também, você encontra, mas eu comprei, foi um dos primeiros que eu comprei para ver se vinha minhas compras a Wish mesmo. Então eu comprei um display de 16x40. Vamos trabalhar com eles, eu vou mostrar isso daqui. Esse daqui também não tem, ele está sem a plaquinha de I2C, só que a comunicação dele é diferente aqui em cima, entendeu?
Então esse daqui é um 40x2, ó, o tamanho dele perto do 16x2. Acima desse, esse daqui eles usam a mesma biblioteca. A mesma biblioteca que você vai usar no 16x2, você vai usar no 20x2, no 40x2, no 30x2. Daí tem mais linhas também. Tem 16x4, que daí adiciona 4 linhas e 16 colunas. Tem 20x4, que daí adiciona 4 linhas e 20 colunas. E o 40x4, que adiciona 4 linhas. Acima desses, que nem eu falei, esses daqui, que ele só aumenta as linhas e as colunas, eles usam a mesma biblioteca. Depois eu vou mostrar para vocês onde você vai indicar para o programa quantas linhas e quantas colunas tem. Apesar que nos outros vídeos eu sempre falo disso, mas agora vocês estão sabendo o motivo. E acima desses daqui, você tem o display gráfico. Esse display aqui, ele necessita de uma biblioteca só para ele. Você não vai usar a mesma biblioteca que você usa no 16x2, no 20x4, no 40x2. Esse daqui usa uma biblioteca só para ele. Por quê? Porque você consegue fazer ele ler até bitmap. A resolução dele é de 128 por 64. Então quer dizer, ele tem 128 colunas por 64 linhas. Então a resolução dele é muito mais alta. Então para fazer joguinho com esse daqui, ó, é uma maravilha. E esse daqui geralmente ele veio, eu tenho esse daqui, porque quando eu estava montando a minha impressora 3D, ele veio na Shield. E quando eu comprei veio duas Shield dessa daqui. Então como ele veio do AliExpress para mim, eu peguei, eu desmontei, eu tirei o display gráfico e vou utilizar ele em outros projetos aqui com vocês. Então, esses são os displays, as diferenças de displays para vocês. Agora, vamos no Scratch aqui, que eu vou ensinar vocês a fazer aquele rostinho, que é com caractere customizado. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é incluir essa biblioteca aqui. Isso daqui é para trabalhar com o display em I2C. Trabalhar com o display I2C, você vai utilizar somente 4 portas. Praticamente, você vai utilizar somente 2 portas do seu Arduino, mais a energização, que seria o GND, mais a tensão de 5 volts. Você utiliza 4 conexões para funcionar um display de LCD. Agora, se você não for usar um display de LCD por conexão I2C, você tem que ou trabalhar com ele com 4 bits, que daí você tem 4 conexões ali para os 4 bits, porque daí cada bit é uma conexão, é uma porta digital que você vai utilizar. Você utiliza a porta pra caramba. Então, para um projeto que você tenha um Arduino só, você tem uma quantidade de porta limitada, você tem que fazer de tudo para otimizar a utilização das suas portas digitais. É por isso que a comunicação em 2C. Quando eu estiver falando da comunicação, do protocolo de comunicação em 2C, eu vou explicar para vocês certinho. Resumindo, I2C você tem uma comunicação por 2 fios, por isso que chama I2C. Então a primeira coisa que você tem que fazer é incluir esta biblioteca aqui, biblioteca Wire, que é para você conseguir trabalhar com o protocolo I2C. Daí aqui você tem a biblioteca do display de I2C, da plaquinha de I2C, que daí ela tem todas as funções, que modifica, algumas funções modifica, eu já vou explicar isso para vocês. Daí dentro dessa biblioteca aqui, ó, dentro dessa função, então é aqui, ó, tá vendo? Que eu explico, lembra que eu mostrei os outros displays para você? É aqui que eu indico, ó, por exemplo, eu estou trabalhando com um de 16 colunas e 2 linhas. Se eu estivesse trabalhando com aquele meu de 40 colunas e 2 linhas, eu mudaria aqui para 40. Ah, mas se eu mudar aqui e colocar 40 por 2, não vai dar erro. Somente se você utilizar a coluna acima, por exemplo, a coluna 17 que não existe no display aqui, não vai aparecer nada. O Arduino está entendendo que você está trabalhando com um display de 40. Ele não vai indicar para você, se você colocar ali 40 por 2, ele não vai mostrar no software, opa, ó, você está usando um 16 por 2, eu estou vendo ali. Não, ele não está vendo nada. Ele vai no que você está indicando para ele. A máquina é assim, ela vai no que você está indicando. Se o display não tem nada, nenhum sensor indicando o tamanho dele, na onde que ele possa falar, ó, ele está indicando o número errado, então ela não vai dar erro nenhum para você. Aqui eu tenho 3 variáveis de tempo. Se vocês observarem aquele rostinho ali, ele tem 3 tempos. Ele tem o tempo 1, que ele move os olhos. Ele tem o tempo de piscar dele e o tempo do sorriso. Então, são 3 tempos diferentes.
E a mesma coisa, aqui eu já estou explicando para vocês como que se declara uma variável. Você coloca o tipo dela, por exemplo, eu estou usando um int, assista o vídeo sobre variáveis, vocês vão saber o que é o tipo de variável. Então, ó, aqui eu coloco o tipo dela, nomeio ela e atribuo um valor. Aqui não é igual. Na programação, quando você tem um igual só, você está atribuindo valor a algo, seja a função ou seja a variável. Para comparação, por exemplo, se eu fosse comparar aqui, tempo é igual a 3.000, eu teria que colocar dois sinais de iguais aqui, porque daí ele está comparando. Esta é igual a esta, entendeu? Se ele tiver um sinal de igual só, ele está atribuindo. Isto daqui vale isto daqui. Ele está atribuindo esse valor a esse. Então é por isso que é um sinal de igual só. E aqui começa os sprites. O que é o jogo? O que é o desenho? São imagens em movimento. Como que é chamada essas imagens num jogo? Por exemplo, você vai chamar elas de sprites. Cada movimento do personagem é um sprite. Cada movimento do olho ali é um sprite, é uma imagem. E como que eu gerei essa imagem? Na descrição do vídeo para vocês, eu vou deixar o link deste site aqui, que é o Custom Character Generator. Então, ó, aqui está zerado. Tudo que eu for fazer aqui, ele vai aparecendo ali, ó, por exemplo, ó, vou gerar aquele rostinho lá que eu estou usando. Por exemplo, ó, tá vendo? Aqui, gerei um smile. Daí aqui, ele gera o código em byte para mim. Então aqui eu gerei, por exemplo, eu vim aqui, eu queria que o olhinho virasse pro lado. Ele estava assim, ó. Então eu vim gerando. Por exemplo, eu vim aqui, criei aqui, coloquei aqui. Primeiro aquele olhinho no centro, que foi a imagem, a primeira imagem 1. Vim aqui, colei. E aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho 8 imagens, é muito importante isso. Por causa da capacidade desse display, ele consegue somente 8 caracteres customizados ali, por causa do tamanho da memória dele. Então ele consegue 8 caracteres customizados. E é isso que eu tenho aqui, eu tenho 8 caracteres customizados aqui. Cada caractere é uma posição do olhinho. Por exemplo, aqui eu tô com o olho no centro, aqui eu tô com o olho para a direita, aqui eu tô com o olho para a esquerda, aqui eu estou começando a fazer ele piscar, aqui ele está com o olho fechado, sem olho nenhum, somente com o pinguinho da boca. Aqui ele começou a sorrir, aqui ele sorriu, entendeu? Só que daí eu vou variando, eu vou voltando, vocês têm que manipular essas imagens. E aqui ele está com o olho meio aberto, sabe? Com aquele pinguinho de olho só. Então aqui eu tenho as 8 imagens geradas neste site aqui. Entre nesse site, brinque à vontade. Daí vamos na função setup. Dentro da função setup, aqui por enquanto são só imagens. Aqui eu só importei imagem. Eu importei imagem para a memória do display e importei 8 imagens ali. Ela não formou caractere, eu não indiquei pro display formar caractere ainda. E aqui, ó, aqui eu inicio o display. Aqui eu ligo o backlight. Aqui no set cursor eu seto ele para a primeira, a segunda, a terceira coluna, na linha 0, que é a primeira linha. E coloco esse rostinho aqui, essa parte do rostinho aqui dele, que é um conchete. Daí eu venho aqui e printo o conchete. Daí eu coloco na quinta coluna, que é depois do sorriso dele. Aqui eu estou na terceira, o rosto dele, aquelas imagens, vai para a quarta coluna. E coloco o rostinho, a outra parte do rostinho dele. E aqui eu venho criando cada parte do rosto, tá vendo? Ó? LCD Create Char, que é cada sprite do rostinho dele, é aqui que o LCD começa a criar, para mim poder trabalhar com coisa. Eu não posso colocar simplesmente as variáveis aqui. Então aqui, ó, o LCD Create Char, quer dizer, LCD criando o caractere. 8 sprites, 8 chars, começando do 0 até o 7. Daí aqui eu venho no loop, que é o que ele está fazendo aqui. Ele está dentro de um loop, é por isso que ele está sempre desse jeito aqui, ó. Se ficar ligado, ele vai ficar ligado fazendo isso. Olhando para o lado, olha o tamanho do loop.
Então, tudo isso eu conseguiria diminuir esse código com uma função. Eu poderia simplesmente colocar uma função de pisca-olho, colocando os sprites de pisca-olho ali dentro, com o tempo certinho, colocaria uma função sorriso, que colocaria os sprites, e colocaria uma função movimento dos olhos. E daí eu iria chamando, eu chamaria 3 funções, resolveria e diminuiria muito o tamanho desse loop meu aqui. Por que eu escrevi assim? Porque eu estou explicando para vocês como é que funciona esse sprite. Por quê? Porque no jogo eu não escrevi um código desse tamanho no jogo para vocês. O código vai estar mais enxuto, vai estar com umas coisas ali que eu vou explicar para vocês como é que é, mas está muito enxuto. Tem até uma jogadinha ali que vocês fazem que também diminui o tamanho de if else. Então é isso, makers, essa é a explicação do display de LCD para vocês. Vocês viram como gerar um caractere, como trabalhar com o display, vocês viram que é possível trabalhar com outras imagens, criar um joguinho que nem eu mostrei para vocês ali no começo. Espero que tenham gostado. Deixe suas dúvidas no comentário, é muito importante isso. Não se esqueça de verificar a inscrição no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Eu agradeço muito, até amanhã com o nosso laboratório especial Arduino Day, onde vamos criar um jogo. Então é isso, muito obrigado, até amanhã, fui!